Dando continuidade aqui ao nosso curso, especialmente do livro sobre Ludwig von Mises e seu grande livro chamado As Seis Lições, agora eu queria compartilhar com vocês, meus queridos e queridas alunos e alunas, o capítulo 4 chamado Inflação. E aqui, antes de falar de fato sobre o capítulo, vale a pena comentar aqui a forma brilhante com a qual Ludwig von Mises conseguia explicar assuntos deveras complexos da economia. O assunto inflação, o tema inflação, o tema impressão de moeda, o tema tributação, impostos, são temas que muitas pessoas, não apenas no Brasil, muitas pessoas no mundo como um todo não conseguem compreender como é que funciona o sistema econômico de um determinado país, de uma determinada nação. E certamente o Ludwig von Mises se destaca entre os economistas do mainstream, ou seja, os grandes economistas do século XX, especialmente no tocante ao pensamento liberal, pela forma palatável com a qual ele conseguia esmiuçar esses assuntos complexos para toda a população e para as pessoas que o ouviam falar. Então, nesse capítulo 4, chamado A Inflação, me permitam a ousadia de conseguir compartilhar a visão do Ludwig von Mises acerca dessa palavrinha que não é muito bem compreendida entre as pessoas. No início do capítulo, o Ludwig von Mises faz a seguinte explanação, a seguinte exposição. Já pararam para se perguntar por que o caviar é muito mais caro do que a batata? E o Mises logo, conseguinte, explica. É justamente pela dificuldade de se encontrar, de se produzir o caviar. Enquanto que a batata você tem assim em abundância em toda a sociedade, em todo o planeta Terra, basicamente. Então, por conta disso, a unidade monetária que você precisa disponibilizar para comprar, sei lá, 1 quilo de caviar é muito mais cara do que para comprar 1 quilo de batata. Tem a ver justamente com a questão da oferta e da demanda. E devemos lembrar o seguinte: quando é que o governo causa a inflação e o que vem a ser a inflação de fato? Resumidamente, a inflação é quando a moeda, o papel moeda de um determinado lugar, de um determinado país, ele perde o poder de compra, ele vai sendo liquidado, é como se ele fosse sendo derretido cada vez mais. Lembra daquele exemplo que eu comentei nos capítulos anteriores sobre o imperador Diocleciano da Roma, quando ele misturava outros metais junto com as moedas de prata para poder diminuir o valor, e isso acabou consequentemente diminuindo o valor das moedas? Então, basicamente é isso que o governo faz quando ele imprime moeda em demasia. Isso faz com que a unidade monetária, ou seja, aquele R$ 1, aquele R$ 10, aquele R$ 50, aquele R$ 100, ele perca o valor dele que ele tinha, sei lá, um dia atrás. E aí o Ludwig von Mises comenta que num governo socialista é muito comum que os políticos decidam por optar imprimir moedas para fugir de um outro problema tão grave quanto que seria a elevação dos impostos, seria até mesmo a redução do Estado. Isso é o que causa a inflação e existe um mito na sociedade, existe um mito entre as pessoas que não entendem como é que funciona a economia, de que os banqueiros ou de que as pessoas que trabalham, por exemplo, num banco central e que têm acesso à máquina que imprime dinheiro, que basta que elas apertem um botão que a máquina vai imprimir dinheiro e também criar riqueza. O Ludwig von Mises nos chama a atenção que não necessariamente mais dinheiro na sociedade quer dizer mais riqueza. Dinheiro é a unidade monetária usada para comprar esses bens. Mas se o governo imprime em demasia, em elevada taxa de produção, aquele montante financeiro, aquele dinheiro daquela determinada nação, consequentemente o dinheiro ele vai se desvalorizando, ele vai perdendo cada vez mais o seu poder de compra. Então não confundir jamais aumento, por exemplo, de salário mínimo com aumento de poder de compra. São duas coisas totalmente diferentes. E a inflação ela tende a corroer justamente essa segunda parte do processo financeiro que vem a ser o valor monetário das moedas do papel no mercado, ou seja, o poder de compra da pessoa que está com aquele dinheiro em mãos. E esse mito sobre a produção do dinheiro ser a mesma coisa que a riqueza é tão curioso porque o Ludwig von Mises nos traz aqui, e esse livro é repleto de exemplos históricos, eu estou, claro, resumindo alguns deles e apresentando outros, e alguns eu estou deixando passar em branco, para recomendar mais uma vez você, meu querido e querida aluna que me assiste nesse curso Introdução ao Liberalismo, que você leia a obra para que você veja os exemplos históricos a qual o Mises se refere para explicar de uma forma mais sucinta e mais acertada o seu posicionamento acerca dessas questões de cunho liberal na economia. Ele traz aqui um exemplo nesse mesmo capítulo a respeito do rei da França, que tinha uma espécie de banqueiro, que era o cara que trabalhava ali no Banco Central da França, vamos assim dizer, responsável pela impressão do papel moeda, ou seja, do dinheiro francês,
que ele comenta que, se você for estudar história, talvez alguns vão de lembrar, que a França entrou em guerra contra a Inglaterra do outro lado do continente quando a França decidiu apoiar os colonos britânicos, os colonos americanos contra o Império Britânico. Então a França ajudou financeiramente a nação que estava querendo ser, no caso, conquistar a independência contra o Império Britânico. E a França financiou com o dinheiro dos franceses, dos impostos dos franceses, dos pagadores de impostos franceses, essa guerra do outro lado do mundo. Todo mundo sabe o final da história. Os colonos americanos derrotaram os colonos britânicos, mas isso acabou por levar a França a um endividamento muito grande. Por quê? Porque esse senhor, chamado Monsieur Necker, era um cara que simplesmente imprimia dinheiro, e ele não pensou em uma contrapartida, pois se o governo começa a imprimir dinheiro em demasia, ele vai inflacionando a moeda e vai ocasionando problemas ainda maiores. Para o Ludwig von Mises, você não pode imprimir dinheiro de maneira desregrada, sem que em contrapartida você já pense em uma medida para justamente equilibrar essa balança financeira, essa balança econômica. E o que é que os economistas liberais sugerem? Primeiro, que não seja aplicada essa tática de impressão de moeda, de papel moeda. Os liberais clássicos, em certa medida, praticamente todos são contra esse modo de pensar de vamos imprimir moeda, vamos imprimir papel para resolver os problemas financeiros de uma nação. Mas os próprios economistas liberais trazem uma solução para esse problema, caso isso venha acontecer na sociedade. É que existem duas formas de você, entre aspas, tapar esse buraco da impressão de moeda. Uma, através do aumento de impostos, que quase nunca é bem aceito pela população. A população, na maior parte das vezes, odeia ouvir falar que vai ter que pagar mais impostos do que ela já paga. E uma outra forma de você contrabalancear essa situação financeira, que você tenha que imprimir dinheiro e você tenha que preencher esse vazio financeiro dentro daquele país, seria na questão de você diminuir o poder do Estado, que é uma coisa que, mais uma vez, o Mises nos traz aqui a crítica, que os governos socialistas pouco optam por diminuir o poder do Estado. Afinal de contas, o governo socialista tem como ideia central justamente o aumento da máquina pública, o aumento do Estado. E aí, quando um governo ele imprime moeda achando que vai estar resolvendo o problema da solução, geralmente também pode ser feito o quê? Colocar essa dívida para ser paga no futuro, através do quê? Dos dispêndios do tesouro de uma nação. Basicamente foi o que aconteceu, por exemplo, no governo da Dilma. A Dilma emitiu vários papéis, moedas, e jogou essa dívida para o futuro, para o tesouro. Ou seja, quem está pagando, quem está recebendo esse dinheiro agora, no presente, com essa impressão da moeda, esse valor, esse montante financeiro que está sendo alocado no mercado, alocado na nação, alocado na mão dos consumidores e dos produtores, esse dinheiro vai ser pago apenas por quem? Pelas gerações futuras. É a chamada pedaladas fiscais, ou você jogar a dívida para o tesouro. Para quê? Daqui a 20, 30, 40 anos alguém se vire para pagar isso. Os políticos brasileiros têm muito esse pensamento de que não, vamos resolver o problema aqui incentivando a economia, injetando dinheiro na economia. Só que não necessariamente você colocar dinheiro na economia quer dizer que você está produzindo riqueza de fato, riqueza de verdade. Segundo Mises, essa riqueza originada pela impressão de papel moeda é uma riqueza falseada. Essa é a perspectiva do Mises a respeito da impressão de moeda. E, segundo Mises, segundo a escola austríaca e os grandes pensadores liberais, todos são bem convictos em afirmar que é mais uma vez onde o governo quer resolver o problema e acaba ocasionando um problema ainda maior. E vale a pena comentar, segundo o próprio Mises fala no seu livro, que a inflação ela afeta diretamente a população, especialmente a população mais pobre, e afeta as pessoas de modos diferentes. Permitam-me aqui dar um exemplo. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de organizar um evento aqui na Universidade Federal de Sergipe, onde eu pude convidar, eu tive a oportunidade de trazer para palestrar aqui na Universidade Federal de Sergipe, um venezuelano refugiado que tinha acabado de chegar ao Brasil, fugindo do regime ditatorial de Nicolás Maduro, e nós estávamos conversando sobre a questão da Venezuela, e aí eu perguntei a ele, eu fiz a seguinte indagação a ele. Falei, cara, me diga uma coisa, como é que o governo de Nicolás Maduro mantém os soldados próximos a si e os soldados cometem crimes contra a própria população venezuelana?
E o que ele me explicou foi o seguinte, que o Nicolás Maduro, ele pode ser burro no que for, mas ele é esperto nesse sentido, no sentido militar. Os primeiros a receberem o salário na sociedade venezuelana, que a gente sabe que tem uma inflação altíssima de mais de 100.000%, os primeiros a receberem o salário na sociedade venezuelana são justamente os soldados que defendem o governo de Nicolás Maduro. Ou seja, esses indivíduos recebem um montante financeiro e automaticamente eles já efetuam as suas compras. Só que na mesma hora que eles efetuam a compra deles, mais dinheiro está sendo impresso e mais dinheiro está sendo ingerido no mercado. Ou seja, é uma cadeia. As pessoas que vão recebendo esse dinheiro, passando de mão em mão, até chegar lá no último tiozinho da venda, da mercearia que vende alguma coisa para alguém, um produto, bem ou serviço, o dinheiro na mão dele já não vale mais nada ou quase nada. Porque justamente aquela primeira pessoa a receber o dinheiro assim que ele foi impresso, esse dinheiro tem um valor para ela. Mas a outra pessoa que recebe 3, 4 dias depois já tem um outro valor. Por quê? Porque mais dinheiro acabou de ser injetado, mais dinheiro acabou de ser ingerido naquela comunidade, naquela sociedade ou naquele país. Permitam-me ler aqui exatamente como é que o Mises explica essa questão da inflação e como ela afeta diferentemente cada uma das pessoas que compõem o sistema financeiro em um determinado lugar. A situação é a seguinte: aqueles para quem o dinheiro chega em primeiro lugar têm sua renda aumentada e podem continuar comprando muitas mercadorias e serviços a preços que correspondem ao estado anterior do mercado. A situação vigente às vésperas da inflação encontra-se, portanto, em situação privilegiada e assim a inflação se expande passo a passo de um grupo para outro da população. E todos os que têm acesso ao dinheiro inicial na primeira hora da inflação são beneficiados, uma vez que estão comprando alguns artigos a preços ainda correspondentes ao estágio prévio da relação de troca entre dinheiro e mercadorias. Então é justamente isso que eu expliquei aqui, trazendo um exemplo que eu tive a oportunidade de conversar com um venezuelano, que é um país vizinho ao nosso aqui, vizinho ao Brasil, que tem uma das inflações mais altas do mundo. Ou seja, os venezuelanos recebem um montante de dinheiro, pilha de dinheiro, mas conseguem comprar muita pouca coisa, porque não necessariamente você tem muito papel moeda na sua mão, quer dizer que você tem um poder de compra. Um outro exemplo histórico que o Mises nos apresenta aqui tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, onde muitos países na Europa, ele cita o exemplo da Alemanha, usaram-se desse artifício da inflação, de inflacionar o seu papel moeda, ou seja, produzindo mais papel moeda, achando que poderia resolver o problema financeiro daquela região, e isso ocasionou um problema ainda maior, porque assim, quem trabalhava nas fábricas na Alemanha nazista, as fábricas, quem trabalhava próximo, quem tinha comércio próximo ali às fábricas, essas pessoas saíam muito melhor, porque o dinheiro era produzido, era impresso, era produzido logo ali próximo, essas pessoas recebiam seus salários e automaticamente já efetuavam suas compras. Mas o tiozinho que estava a 50, 100 quilômetros da cidade principal, onde o dinheiro era produzido, quando o dinheiro chegava na mão dele, mais dinheiro já tinha sido inserido no mercado e, consequentemente, o valor monetário daquele papel moeda já não valia muita coisa. E o Mises comenta que duas classes específicas na sociedade sofreram em demasia. Foram os professores e os sacerdotes. Os professores porque tem essa visão de que o professor leciona por prazer, pelo amor à profissão, o que não deixa de ser verdade em certa medida. E a outra classe social que também sofreu muito, segundo Mises, durante essa época da inflação na Alemanha, foram os sacerdotes. Até por uma questão cristã de que os sacerdotes cristãos e os cristãos em geral não são muito preocupados com essa questão de riquezas financeiras. Agora, o Mises nos atenta que, por pior que seja a inflação, alguns grupos, eles fazem o possível e farão o possível para perpetuar essa medida de colocar em prática a impressão de moeda, de papel moeda, continue valendo por muito mais tempo. Por que isso acontece? Porque justamente essas pessoas, essa classe de políticos, por assim dizer, são pessoas que são beneficiadas pela impressão de papel moeda em demasia. Então, assim, é aquela mesma coisa lá que eu falei alguns minutos atrás. É muito mais fácil você imprimir papel moeda, pagar os funcionários públicos de uma nação, do que você dizer que vai diminuir a máquina pública. Se você diz que vai diminuir a máquina pública, vai ter que colocar funcionário público para fora. Isso causa uma certa desavença dentro da estrutura do poder daquela nação. Da mesma forma, se você diz que vai aumentar os impostos, a população pode se revoltar contra você. Então, o que é que os governos em geral preferem fazer, especialmente os governos socialistas? Vamos imprimir papel moeda e vamos resolver esses dois problemas, jogando o quê? A bomba para as gerações futuras. Então, existe aí um conflito entre essas duas palavras, inflação e tributação.
E vocês podem estar se perguntando, tá, professor, mas aí qual seria a solução para um problema financeiro de um país? Inflacionar o papel moeda, produzir mais e diminuir, consequentemente, o valor monetário de cada cédula, ou tributar os impostos, ou tributar a sociedade e aumentar os impostos. O Ludwig von Mises, ele comenta o seguinte, que os políticos, na maior parte das vezes, optam pelo mais fácil, ou seja, pelo que seja menos calamitoso e dificultoso, não para a sociedade, mas para eles. Porque lembremos o seguinte, um mandato político ele tem uma validade, seja de 4 anos, seja de 8 anos. Então, o político prefere, vamos resolver aqui esse problema, vou botar entre aspas aqui, tá, pessoal? Vamos resolver esse problema por agora e daqui a 4, 8 anos a gente se vira para ver o que é que vai acontecer. O Ludwig von Mises comenta que é muito mais fácil, é óbvio, optar pela primeira via, que seria a inflação e imprimir moedas. E é isso que os governos socialistas, não apenas socialistas, tá? É bom deixar isso aqui bem claro, que muitos governos ao redor do mundo têm preferido optar pela inflação da moeda, ou seja, pela impressão da moeda. Porque justamente é aquela coisa de empurrar com a barriga, é jogar o problema para frente e que as gerações futuras se virem para custear esse débito que foi contraído, sei lá, 20, 30 anos atrás. A nossa previdência hoje em dia no Brasil é um exemplo claro disso. É uma previdência, é uma pirâmide financeira onde as pessoas que estão trabalhando hoje em dia e elas contribuem para o FGTS, contribuem, vírgula, de maneira impositiva, elas estão pagando não a aposentadoria delas, mas a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas agora. E ela tem expectativa, e nós temos essa expectativa, de que no futuro, por exemplo, eu estou com 30 anos de idade, eu tenho que acreditar que as pessoas no futuro, que os jovens do futuro é que vão trabalhar para pagar a minha possível aposentadoria. Então, assim, é muito mais fácil jogar o problema para frente do que tentar resolver agora. É isso que o Mises comenta aqui. Mas é óbvio que seja a inflação, seja a tributação, seja uma ou outra, você vai acabar, em certa medida, como consequência final de qualquer uma dessas duas opções que o governo adotar, você vai acabar colapsando a economia e destruindo a economia daquela nação. Um exemplo histórico que o Mises nos apresenta aqui tem a ver com a questão da Alemanha, que ele comenta o seguinte. Permitam-me ler aqui exatamente o que ele fala sobre como a inflação foi uma prática comum e vigente do governo alemão e qual foi a causa e a consequência desse inflacionamento da moeda. Abre aspas. Em 1º de agosto de 1914, o dólar correspondia a 4 marcos e 20 pfennigs. 9 anos e 3 meses depois, em novembro de 1923, a mesma moeda estava cotada em 4,2 trilhões de marcos, ou seja, aquela mesma moeda alemã já valia o equivalente o dólar, no caso americano, já valia o equivalente a 4,2 trilhões de marcos. Então, assim, passaram-se um pouco mais de 10 anos, 9 anos para ser mais exato, e vejam como a inflação foi corroendo a moeda alemã. Ah, professor, mas você está falando um exemplo de Segunda Guerra Mundial, aquele contexto era diferente. Tudo bem, Mises não fala sobre isso porque Mises não viveu nessa época, é óbvio, na época que nós estamos vivendo. Então fui atrás de dados mais atuais. Segundo informações que você encontra facilmente na internet, o salário mínimo na Venezuela atualmente equivale nominalmente 250 mil bolívares. Se vocês pesquisarem isso na internet, vocês vão encontrar, vocês vão perceber que é uma montanha de dinheiro. E aí, para uma pessoa que não entende como é que funciona o conceito de inflação, acha, não, ela tá rica, ela pode comprar um monte de coisa. Quando, na verdade, esses 250 mil bolívares equivale hoje em dia a 3,71 dólares. O que na nossa cotação atual de 6 dólares, você multiplica aí 6 vezes 3, vamos botar 20 reais. Então, o salário mínimo na Venezuela equivale a 20 reais. E na Venezuela, sabe o que é que você compra com o salário mínimo venezuelano? Digo isso também com conhecimento de causa, afinal de contas, tive a oportunidade de conversar com um refugiado venezuelano, e esse é um dado que qualquer aluno meu, qualquer aluna minha pode encontrar na internet. Com esse mesmo salário venezuelano, 250 mil bolívares, você pode comprar 100 gramas de queijo branco e uma caixa de ovos. Ou você troca essas 100 gramas de queijo e uma caixa de ovos por 1 quilo de carne. É isso basicamente que compra o salário mínimo na Venezuela, por conta da inflação elevadíssima que existe naquele país. Segundo dados econômicos atuais da Venezuela, a inflação na Venezuela chega ao ponto de 9.585% de inflação. Isso vai aumentando cada vez mais, porque o governo vai imprimindo mais moeda e ele vai
O governo venezuelano tem tido uma prática nos últimos anos de mudar a moeda só acrescentando novas casas de decimais. E isso vai fazendo com que o dinheiro vai se desvalorizando cada vez mais. Uma espécie de PA, uma progressão aritmética, assim, de maneira gradativa. Cada vez mais que o governo acrescenta uma casa decimal nova à moeda bolivariana, ela perde o valor no mercado na mesma medida. Então, assim, se eu pudesse dizer uma lição aqui desse capítulo de inflação, é o que Mises nos ensina. Não confundir aumento de salário mínimo com aumento de poder de compra. É muito comum as pessoas no Brasil, não, o governo vai aumentar o salário, agora eu vou poder comprar mais coisas. Não necessariamente. Porque o próprio mercado se ajusta para o novo salário mínimo, os preços se elevam e, quase sempre, na maior parte das vezes, o valor das coisas aumentam muito mais do que o aumento do salário. Ou seja, no final das contas, você acaba perdendo dinheiro, você acaba perdendo o poder de compra. Por esse e outros motivos, aqui o Mises comenta que a inflação corrói e acaba destruindo a economia, mas tão grave quanto isso é porque a inflação ela corrói a poupança. Porque lembremos que a poupança é aquilo que faz com que as pessoas juntem dinheiro para investir no futuro. Mas se você não sabe se vai ter futuro, e se você não sabe quanto vai valer o seu dinheiro no futuro, o que é que as pessoas preferem fazer? Elas preferem gastar o dinheiro na mesma hora que recebem. E por conta que as pessoas não fazem poupança, aquela determinada nação não produz, não consegue acumular capital. E lembremos o que eu falei na primeira lição da nossa aula: capital acumulado por uma nação e pelas pessoas daquela nação, é óbvio, é responsável pelo progresso e desenvolvimento daquele país. A inflação corrói o dinheiro, consequentemente as pessoas não querem poupar e como não há poupança, não tem capital dentro da nação para ser investido na própria nação e consequentemente, quem sabe, nos países vizinhos. Nós vamos falar sobre isso especialmente no próximo capítulo chamado investimento interno e investimento externo. Então, assim, um outro fato histórico que o Mises nos apresenta é que, só para vocês terem ideia, é que em 1923 as fábricas na Alemanha, elas tinham tanta consciência dessa corrosão do papel moeda na Alemanha, que quando o funcionário ia trabalhar, já era pago a diária dele daquele dia e do outro dia. Porque o governo alemão sabia que no outro dia o dinheiro já ia ter um valor diferente. Então era muito comum nas fábricas na Alemanha, em 1923 especialmente, os funcionários irem trabalhar junto com suas esposas, com seus amigos, enfim, e já entregavam dinheiro às suas esposas para que essas esposas, essas mulheres, já fossem diretamente no mercado fazer as compras. Porque elas sabiam que se elas não fizessem as compras naquele mesmo dia, amanhã não teria garantia de que ela conseguiria comprar a mesma coisa que ela havia comprado com aquele montante financeiro. Isso aconteceu no Brasil um pouco antes, alguns anos anteriores ao Plano Real. Eu vou deixar para falar sobre isso na nossa última aula, no nosso último módulo, quando nós vamos abordar os economistas contemporâneos, numa aula sobre economia austríaca do professor Biratan Jorge. Eu vou comentar com vocês a respeito da situação brasileira mais à frente. Aí alguém pode estar me perguntando, tá, professor, mas o que é que os economistas austríacos, o que é que os economistas liberais sugerem para resolver esse problema? Os economistas liberais, eles tentam retornar ao padrão ouro, que nada mais do que permitam-me ler aqui a vocês, porque antigamente era assim, por exemplo, no tempo do Adam Smith, a riqueza das nações de um país era medida justamente pela quantidade de metais preciosos que aquela nação tinha, ou seja, ouro, prata, cobre, bronze, por aí vai. Então, para os economistas austríacos, o padrão ouro deveria retornar para a sociedade. Por quê? Porque não tem como você imprimir ouro. Né? Praticamente a maior parte das reservas de ouro, a maior parte do ouro que existe no mundo, os países já possuem seu poder ou já foi explorado. Então não teria como você fazer mais ouro, logo você não teria como você inflacionar a barra de ouro. E só lembrando, pode parecer absurdo o que o Ludwig von Mises está falando, mas antigamente, antes do papel moeda, como nós conhecemos, a moeda fiduciária do mundo era justamente o padrão ouro, as barras de ouro. Então veja o que é que o Mises fala sobre o padrão ouro. No entanto, o padrão ouro tem uma extraordinária virtude. Na sua vigência, a quantidade de dinheiro disponível é independente das políticas governamentais e dos partidos políticos. Essa é a sua vantagem. Constitui uma forma de proteção contra governos esbanjadores. Sob o padrão ouro, se um governo resolve fazer gastos em um novo empreendimento, o ministro das Finanças pode perguntar: e onde vou conseguir o dinheiro? Diga-me primeiro onde encontrarei dinheiro para esse gasto adicional. No sistema inflacionário, que é aquele que é gerado pelos governos quando imprimem dinheiro, nada é mais simples para os políticos que ordenar ao órgão governamental encarregado da impressão do papel moeda a emissão de quanto dinheiro lhes seja necessário para seus projetos.
O padrão ouro é muito mais propício a um governo financeiramente seguro. Seus titulares podem dizer ao povo e aos políticos: não podemos fazer tal coisa, salvo se aumentarmos os impostos ou diminuirmos a máquina pública. Então é isso que os economistas liberais pensam no tocante à inflação e qual seria o meio para poder resolver. Porque devemos lembrar que o governo, como nós conhecemos, por mais rico que seja a nação, ele não produz a riqueza da nação. Ele apenas, em tese, administra a riqueza que é produzida pelas pessoas daquela sociedade, daquela nação. Devemos sempre ter em mente que é necessário limitar o poder do governo, não apenas nas nossas vidas, é bom deixar isso muito claro, já que os liberais defendem isso, a menor intervenção do Estado nas nossas vidas, mas também nas nossas finanças. Afinal de contas, nossa vida e nossas finanças estão intrinsecamente ligadas uma coisa com a outra. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, eu vou caminhar para o final desse capítulo número 4, chamado a inflação, o Mises atenta para os perigos dos sindicatos e da forma como eles negociam essa questão de aumento de salário, diminuição de horas trabalhadas, porque o Mises comenta que em alguns países os sindicatos é uma espécie de segundo poder, e por conta disso ele tende a influenciar nas políticas econômicas de uma nação através da pressão, através de greves coletivas, através de badernas e coisas mais que os sindicatos, em certa medida, têm como prática para exigir que os seus direitos sejam respeitados e para que suas demandas sejam atendidas. Então essa questão de mais salários, menos horas, salários mínimos forçados, salários mínimos que sejam instituídos por lei e regras trabalhistas draconianas, segundo Mises, acabam por justamente desmotivar o empresário para que ele invista naquela nação, invista naquela determinada região, colocando suas fábricas, enfim, abrindo um mercado de trabalho, se existe um sindicato muito forte que acaba por prejudicar e acaba por causar um dano assim, irreparável a justamente essas relações de trabalho entre os empresários, entre os capitalistas, que nós podemos falar dessa forma, e os empregados. Porque devemos lembrar o seguinte, que preço, salário, são coisas também distintas, né? Não necessariamente você tem um grande salário quer dizer que você vai comprar muita coisa, e que quando os sindicatos se envolvem nessa relação comercial, nessa relação trabalhista, justamente acaba impactando a economia daquela determinada nação. Então o Mises comenta que devemos ter muito cuidado em passar um poder indemasiado para os sindicatos, porque eles podem justamente acabar ocasionando a ruptura daquela nação no âmbito comercial e trabalhista. Porque as empresas, elas trabalham com planejamento a longo prazo. Então você não pode, vamos aumentar aqui o salário todo mês, toda semana. Porque se você faz isso, você está queimando poupança daquela empresa. Ou seja, o empresário, o dono daquela empresa, que precisa saber, fazer um planejamento de quanto ele lucra anualmente, para que ele possa saber quanto ele precisa poupar para reinvestir no seu próprio comércio, para abrir novas vagas de emprego, de empregos, para aumentar o próprio salário dos seus trabalhadores, ele precisa ter esse planejamento, ele precisa poder fazer esse planejamento, e os sindicatos, em certa medida, prejudicam quando querem, por exemplo, o que o Mises e outros economistas chamam de indexação, que é justamente quando aumentou os preços das coisas, aumentou o preço do salário. O Mises comenta que isso prejudica muito mais o empresário e, consequentemente, claro, o trabalhador, porque lembremos o que eu falei lá no nosso primeiro capítulo. No mundo atual ao qual nós vivemos, produtores e consumidores se misturam. Então, se você prejudica o empresário, o dono da fábrica, você está automaticamente prejudicando justamente o empregado. E vice-versa, porque esse empregado aqui, ele é chefe de outras pessoas que estão abaixo dele quando ele vai comprar produtos ou trocar bens e serviços com outra pessoa. Então veja que a economia, é o que o Mises falou, eu já expliquei aqui anteriormente, é essa máquina, essa roda, onde cada parte dessa roda é importante. Se você prejudica uma parte dessa roda, toda a economia tende a colapsar. Para o Mises, o mercado de trabalho pleno ele deveria ser regido pelas seguintes regras: menos burocracia, menos legislação trabalhista e mais liberdade de negociação entre o empregado e o empregador. Ele comenta que os sindicatos, muitas das vezes, eles tensionam essas relações entre patrão e empregado, tentando ou dizendo se defender o direito dos trabalhadores, se colocando como representantes legítimos dos trabalhadores, quando na verdade nós sabemos que muitas vezes eles têm seus próprios interesses e muitas das vezes interesses
políticos. Eu mesmo sou professor e fiz questão de me desfiliar do Sindicato dos Professores quando eu tive essa oportunidade, porque eles nunca afetaram nada para mim, e eu via justamente quando eu estava, entre aspas, acompanhando a página, enfim, o perfil dos sindicatos dos professores aqui na minha cidade, a forma política com a qual eles trabalhavam as questões dos professores. Então, por conta disso, é claro, eu preferi sair. E que se, o Mises comenta aqui, se o governo entra no jogo do sindicato e começa a subsidiar salários, por exemplo, dizendo o seguinte, não, todo mundo que for trabalhar aqui na cidade tem que receber, um exemplo, R$ 500 por semana. O que é que isso vai acabar ocasionando? Vai acabar ocasionando o quê? Uma pessoa que esteja começando a carreira empresarial, que não tenha condições ainda de pagar o salário exigido pelos sindicatos com a anuência do governo, ele não consiga sequer abrir o seu comércio, sequer abrir o seu negócio. Logo, ele vai prejudicar aquela nação, aquela sociedade, aquela determinada região, pois ele não vai gerar renda, capital para aquele lugar e tampouco vai empregar pessoas. Então, para o Mises, os salários deveriam ser negociados diretamente entre os funcionários e os empregadores. E, consequentemente, com o desenvolvimento e o progresso no sistema de livre mercado, os salários seriam aumentados paulatinamente, de maneira gradativa, aos poucos. Porque você pode comentar, Léo, mas, por exemplo, na China, na Índia, na África, as pessoas são escravizadas, recebem, sei lá, $5 por dia. Bom, aí eu lhe pergunto, vocês preferem que elas recebam $5 por dia ou não recebam nada? E para que um dia essas mesmas pessoas recebam $20 por dia de trabalho, elas precisam começar recebendo $5 por dia. Elas primeiro precisam mostrar o seu serviço, precisam desenvolver a sociedade daquela determinada região, daquele determinado continente, para que no futuro elas possam ganhar mais do que $5 por dia, tal como, por exemplo, a hora trabalho dos Estados Unidos, que é muito mais alta do que, por exemplo, na Índia, ou no Japão não, desculpa, em algum país da África. Então é isso que o Mises comenta, que essa evolução do salário deve ser gradativa e caminha em paralelo com a evolução daquela sociedade ou daquele país. Devemos lembrar que muitas pessoas comentam, e aqui eu termino nossa aula, nessa parte específica do capítulo 4 de inflação, e partindo para os 2 últimos capítulos do livro, que a inflação não é algo sobrenatural. Ela é uma política adotada por humanos, e na maioria das vezes por humanos que querem resolver o problema, mas acaba ocasionando um problema ainda maior. Eles querem equilibrar o orçamento do governo, mas esquecem que se você imprime moeda, você não aumenta os impostos, ou você não diminui o poder do Estado, a influência do Estado, os funcionários públicos, consequentemente você vai causar um mal ainda maior. E para o Mises, ele traz uma crítica ferrenha já no final do seu capítulo aqui contra os intelectuais, porque ele fala que os intelectuais deveriam se posicionar contra essas políticas inflacionistas dos governos, porque no fundo, os intelectuais entendem como é que funciona a economia e eles deveriam alertar a população. Permitam-me ler aqui e encerro esse nosso capítulo 4 e parto para o capítulo 5 logo a seguir. Abre aspas. O mais importante a lembrar é que a inflação não é um ato de Deus, que a inflação não é uma catástrofe da natureza ou uma doença que se alastra como a peste. A inflação é uma política premeditada, adotada por pessoas que a ela recorrem por considerá-lo um mal menor que o desemprego. É preciso equilibrar o orçamento do governo. Evidentemente, o apoio da opinião pública é necessário para isso, e cabe aos intelectuais ajudar o povo a compreender. Uma vez assegurado o apoio da opinião pública, os representantes eleitos do povo certamente terão condições de abandonar a política da inflação. Devemos lembrar que, no final das contas, podemos estar todos mortos. Aliás, não restam dúvidas de que estaremos mesmo mortos, mas deveríamos cuidar de nossos assuntos terrenos, neste breve intervalo em que nos é dado viver. Da melhor maneira possível, e uma das medidas necessárias para esse propósito é abandonar as políticas inflacionárias. Bom, e assim, com as palavras do próprio Mises, encerro esse capítulo 4 e parto para o capítulo 5, nosso penúltimo capítulo, chamado Investimento Externo.